Fala, visionários! Uma boa tarde, bom dia ou boa noite, não sei que horário que você... Ou boa madrugada. Ou boa madrugada, boa. Não sei qual é o momento que você está aí acompanhando este podcast sensacional, esse podcast visionário. Então quero dar um alô, visionários, para todos vocês aqui, tá? E quero dizer que hoje estamos aqui, David, com uma convidada mega especial daquele nicho que eu tanto amo, que é comunicação e viagens, viagens. Né? Porque eu, um dos meus sonhos, eu sou um realizador de sonhos, né? Eu sempre falo isso. Mas um dos sonhos que eu ainda não realizei é viajar o Brasil e depois o mundo. E depois o mundo. Opa. E quiçá o universo. Opa. Quem sabe mais pra frente eu não pego uma nave espacial. Elon Musk? Então, eu sou apaixonado por viagem. Gosto muito de viajar. É uma terapia. Por enquanto, viajo só aqui por perto mesmo, por causa da minha correria e tudo mais. Mas achei muito interessante o conteúdo que ela posta lá no perfil dela. E, cara, fiquei assim, maluco pra poder conhecer muitos lugares. Certamente, nós vamos pegar vários insights aqui, onde nós vamos entender melhor e vamos achar caminhos, com certeza, mais curtos para a realização dos nossos sonhos a nível de viagens. Opa. Porque se estamos aqui com uma expert nesta área, provavelmente ela tem informações preciosas, visionários, para despertar outra ótica para aproveitar mais as oportunidades. Perfeitamente. Mas ainda não revela quem é, porque a gente tem aquele recadinho dos nossos patrocinadores, apoiadores. Hércules Energia Solar e Yoga Modeladores São Caetano. A gente já volta. Já. Com a tecnologia solar, é possível reduzir custos e preservar o meio ambiente, transformando a luz do sol em energia limpa. A Hércules Energia Solar é franqueada da Energy Brasil, em Franco da Rocha, atendendo toda a Grande São Paulo. Somos referência no mercado. Nossa equipe, composta por profissionais certificados, garante a excelência em cada projeto e um retorno seguro para seu investimento. Entre em contato pelo número 1199-685-2056. Hércules, uma força invencível em energia sustentável. Yoga Modeladores. São Caetano é uma loja especializada em cintas modeladoras nas áreas cirúrgica, pós-parto, queimados e linha estética para o dia a dia. Contatos 114224-1496. WhatsApp 11974-730824. Yoga te faz bem. Fala, visionários! Voltamos e... naquele estilo, né? Naquele estilo. Pessoal, é o seguinte, já tá disponível a nossa caneca visionária, ó. Dupla Visão Podcast, canequinha maravilhosa, com a nossa energia abençoada para vocês aí. Então, se você quiser adquirir, o QR Code tá aparecendo aqui na tela. Você vai estar somando muito com o nosso trabalho aí também, apoiando o nosso trabalho através da aquisição da nossa caneca, né, Wesley? Opa, e também tem uma outra forma de apoiar o nosso trabalho aqui, que é através do Live Pix. O que é o Live Pix? É um QR Code que aparece aqui e você pode fazer qualquer ação de qualquer valor através do Pix. Você abre aí o teu banco, você faz a leitura do QR Code e automaticamente você seleciona o valor que você quiser. Vai estar contribuindo muito com o nosso trabalho aqui também. Certo, Wesley? Perfeitamente. E desta forma, você vai estar somando com a realização dos nossos sonhos e do nosso sonho, que é esse projeto maravilhoso aqui. Olha que interessante. Você vai adquirir uma caneca maravilhosa ou você vai fazer uma contribuição do valor que você sentir no coração. Só que não estamos falando de canecas e nem de dinheiro. Nós estamos falando em você promover o bem e o sonho de outras pessoas, assim como você deseja promover o seu sonho. Exatamente. Você está fazendo parte da realização e da continuação de algo que leva o bem para a tua vida e mais vidas. Exatamente. Então, não temos palavras para agradecer a tua audiência. E outra coisa,
Se não puder nesse momento, se não quiser nesse momento contribuir desta forma, só de você estar aqui nos prestigiando com a sua audiência maravilhosa, seguir a gente nas redes sociais, em todas as plataformas, ir lá no YouTube, se inscrever, compartilhar com as pessoas gratuitamente, você já está promovendo o nosso projeto da mesma forma e nós somos gratos do mesmo jeito. É isso, meu irmão? Exatamente. E aproveitando os recadinhos aqui, já vou falar para vocês o seguinte: estamos presentes lá no Spotify e também no Deezer. Você pode ouvir o nosso podcast lá, tá? E estamos com espaço em aberto para novos patrocinadores. Tanto no nosso Instagram, nos cortes que a gente posta no Instagram, que são cortes que estão com audiência altíssima. Para vocês terem uma ideia, nós temos aí 500 seguidores? 520 seguidores. Nesse momento. Os nossos posts, eles passam de 3, 4 mil. Tem post que já passa de 10 mil visualizações. Então, a entrega do nosso perfil lá tá excepcional. Então, você que entrar agora como nosso apoiador, como nosso parceiro, você vai ter um benefício muito grande, porque a gente vai crescer. Se você estiver com a gente, você vai crescer junto. Então, se tiver interesse, entre em contato com a gente, que a gente vai te dar toda a atenção, te mostrar todos os planos que a gente tem e vamos caminhar junto aí. Então, para mais dúvidas, mais detalhes, só entrar em contato com a gente, que nós podemos aí conversar melhor. Exatamente. É isso, meu irmãozinho? É isso aí. Show. Vamos trazer a nossa convidada... para a mesa visionária. Para a mesa visionária. Galera, quero apresentar para vocês aqui, hoje, com muito carinho, assim, muita alegria, a querida Karen Brum. Karen, seja muito bem-vinda ao Dupla Visão Podcast. É uma honra pra gente te receber aqui. Obrigada. Te conhecer. Eu tô tão honrada. Sentir um pouquinho de perto essa energia que você tem. Nossa. E aprender com uma comunicadora nata. Eu comentei nos bastidores aqui que, olha, eu acho que dá pra perceber a minha energia de tanta felicidade, né? Porque assim, cada vez que eu estou aqui nesta mesa maravilhosa que eu tanto amo, com alguém de comunicação, alguém que me vibra tanto por dentro, eu me sinto assim na condição de aprender e me sinto lisonjeado. Então, cara, eu quero dizer que a sua presença aqui é mais do que especial, é uma aula para nós aprendermos muito mais, e eu tenho certeza que os nossos visionários aqui vão estar aprendendo muito com a sua contribuição. Então seja muito bem-vinda ao Dupla Visão Podcast, Karen. Eu tô muito feliz de estar aqui, adorei esse convite, porque eu já acompanho o trabalho de vocês, então para mim é uma honra realmente estar aqui podendo compartilhar o que eu puder compartilhar dentro da minha experiência, né, tanto de comunicação quanto de viagens. Aliás, eu quero poder atender a expectativa de realizar um sonho, que é realizar viagens. Muita gente ainda não conseguiu viajar na vida. Verdade. Então a gente precisa viajar, é necessário, faz uma mudança. A vida pede? A vida pede, a gente muda a concepção, a visão de como olhar o mundo, como enxergar o próximo. Eu acho que é mais do que pegar uma mala e sair viajando. A gente consegue mudar uma mentalidade numa viagem. É uma terapia para a alma ou não? É pra alma, é pro seu caráter, sabe? Você consegue entender o que o outro faz para que ele contribua pro planeta, você consegue entender o que está acontecendo de um modo geral no mundo, não só pelas notícias que a gente recebe, mas pelo que está acontecendo naquele ambiente, naquela cidade, naquele momento, o comportamento da sociedade naquela cidade, o que representa aquilo. Você consegue ampliar mais a sua visão em termos de mundo mesmo. Não fica só naquela sua bolha fechada. Você começa a ter mais empatia pelas pessoas e tudo mais. Perfeito. Até culturalmente, né, Karen? E, inclusive, Karen, traz também uma expansão de mentalidade, de visão cultural também, né? Opa. Totalmente. Você consegue ter uma visão diferente a cada lugar que você vai, né? E com isso, começar a respeitar a diversidade, porque tem lugares que você não pode ter uma
determinada atitude que no seu país você está acostumado, né? Tem lugares que você não pode beber uma cerveja na rua, você não pode abraçar o seu namorado, você não pode dar um beijo no seu namorado. Então, você, antes de viajar, você precisa entender a cultura local, até para não correr nenhum risco também, porque viajar não é só se divertir, pegar uma mala e sair por aí. Você precisa conhecer o país onde você vai visitar, você precisa entender a cultura para ir com respeito até esse lugar, né? A gente vai viajando, eu sou turista, posso fazer o que eu quiser. Não é bem assim, você tem que se portar no local que você vai chegar. Isso é um respeito para com o país que você escolhe, né, para visitar. Nossa, então, nem todo mundo está preparado para uma viagem. São várias questões que facilitam ou dificultam a sua viagem para você mesmo. Se você não tomar certas atitudes que antecedem a sua viagem, você pode se dar muito mal numa viagem. Nossa. Viajar é um cuidado que você tem. A começar até por uma escolha de um plano de seguro viagem, que muitas vezes a gente fala assim, é bobagem, eu não vou gastar esse dinheiro agora para viajar. Mesmo indo ali para perto de São Paulo, para perto da sua cidade. Sim, você deve investir num seguro viagem nesse momento, independente da viagem que você escolha fazer. Porque tudo pode acontecer numa viagem. É engraçado porque eu viajo desde muito novinha, né? Eu comecei a viajar sozinha aos 12 anos de idade. E na época, hoje eu tô com 53, então há um tempo atrás. Mas os meus pais me mandavam de ônibus com autorização para a rodoviária, eu pegava um ônibus e ia para a cidade que eu escolhia. Às vezes eu ia para casa de primos, às vezes para minha casa de praia. Eu ficava lá meses sozinha, curtindo as férias. E nisso você começa a aprender tudo que acontece numa viagem. Então, eu já fiz loucuras, né? Já viajei sem seguro, já fiz loucuras. Hoje eu não saio de casa sem o seguro viagem. Tudo que você pode correr de risco realmente é um fato, você pode correr um risco numa viagem, então você tem que se estruturar antes, seja com um seguro viagem, ou seja com uma companhia de um agente de viagens, né? Uma empresa te assessorando antes de viajar, se você não tem o hábito de viajar, se você vai viajar com uma primeira vez. Então existem estruturas no meio para você sair com alicerce numa viagem, e não apenas se aventurar viajando por aí. Muito bom. Sabe? Ô Karen, aproveitando que você falou um pouco aí da tua infância, que você viajou e tal, eu queria que você falasse um pouquinho da tua vida, te apresentasse um pouquinho antes dessa experiência toda, dessas vivências que você tem profissionalmente falando. Fala um pouquinho da tua origem aí, da tua família. Perfeito. Bom, eu me sinto abençoada por Deus pela família que eu tenho, isso, né? Eu cresci num ambiente de muito amor, muito acolhimento, muita alegria. Eu cheguei aqui e senti essa energia boa de vocês, me senti em casa, porque minha casa é assim. Legal. Então, eu realmente sempre fui alegre na vida nesse sentido, de ver a vida sempre com bons olhos e com oportunidades. E oportunidades boas, porque a gente também corre atrás, né? Eu sempre gostei desde pequenininha de viajar e de me comunicar. Eu cresci no rádio, porque meu pai é um radialista, bem conceituado no mercado. Hoje ele está aposentado, né? Mas ele fez um papel muito importante no rádio. Tem até alguns livros que falam sobre ele, fazem reportagem com ele também. Ele tem uma história bonita. Michel França no meio artístico, né? E ele fez muita história no rádio. E aí eu cresci nesse ambiente. Eu cresci realmente numa sala, num estúdio de rádio, de gravação de rádio. E participei de algumas coisas, assim, então eu acostumei com esse ambiente. Então a comunicação vem daí muito, pelo meu pai, pela referência que eu tenho em casa. Legal. Era até engraçado, porque eu ficava treinando as locuções que ele fazia, eu treinava junto com ele me ensinava a falar de um jeito, eu aprendia. E às vezes ele era aventureiro, ele me colocava, fala aí a hora, no ar, assim, que eu ia pro estúdio dele, né? Uhum. Eu ia curtir a rádio. Então ele me botava lá e agora vem, fala a hora. Aí eu corria no colo dele e falava a hora no rádio. Então eu comecei legal, assim, era uma brincadeira que pra mim era, né? Fui aprendendo assim. Então a comunicação vem mais dessa estrutura. E as viagens, eu sempre fui uma aventureira, porque desde pequenininha realmente eu gosto de viajar. E eu pedia pro meu pai, deixa eu ir passar férias não sei aonde. Ele, não dá, eu tô trabalhando, não vou com você. Eu falei, não, mas eu quero ir sozinha. Então ele já
deixava. Hoje, acho que os pais teriam mais receio, né? Porque o mundo tá um pouco diferente. Sim, sim. Mas na minha época ainda tinha essa possibilidade. E eu, com 12 anos, eu pegava autorização e ia viajar. Entrava no ônibus e ia. Pra Ribeirão Preto, pra Piracicaba, pra Praia Grande. Porque eu tinha casa na praia também, ficava lá com os meus amigos as férias inteiras. Então eu ia curtir sozinha as minhas férias. E acostumei. E nisso eu já fui aprendendo um monte de coisa. Porque a gente amadurece fazendo isso também. A gente percebe se tem alguém tentando se aproveitar de você de alguma forma. Você começa a captar a essência das coisas, né? Sim. Então você vai se moldando, se adaptando às coisas que acontecem. E amadurece mais rápido também, né? Amadurece muito. E aí eu acostumei assim, viajar sozinha e ao mesmo tempo, né, claro, estudei a minha vida inteira e tal. Quando eu fiz 12 anos, quando eu fiz 8 anos eu entrei pro sapateado americano. Então eu me formei no sapateado americano com 12 anos. Então a dança, o canto, a arte em geral sempre esteve me rodeando porque eu sou dessa área, da comunicação. Eu, pra exatas, sou uma péssima profissional. Eu não sei nem quanto é o mais um, não me pergunte. Mas na área de humanas, graças a Deus, eu tenho algumas facilidades. E gosto muito. Então foi assim, eu cresci no meio da música, da dança e da comunicação, do rádio. Bacana. E as viagens fazem parte porque é uma coisa que eu realmente gosto. Eu acho que a viagem eu gosto desde pequena porque eu vejo que a gente tem a oportunidade de aprender mais, de conhecer o mundo. Acho que quem é comunicador tá sempre em busca de novidades, né? Então, eu acho que se reinventar, de falar com outras pessoas, sabe? Então, acho que eu tenho um pouquinho disso. Eu sou meio inquieta, eu não consigo muito viver uma rotina, por exemplo. Então, eu quando vou viajar é porque eu saio da rotina, eu vejo gente nova, uma mentalidade nova, uma comida nova. E isso tem a ver com comunicação também, porque você quer falar com as pessoas, né? Sabe o que eu achei interessante na sua fala, assim, na articulação de tudo que você contou pra gente até aqui? É que desde muito cedo você conseguiu pegar tudo o que acontecia ao seu redor e transformar isso em algo profissional. Então, né, Wesley? Então isso demonstra uma sensibilidade e uma perspicácia muito bacana da sua parte. Porque não é fácil. Muita gente vive o que você viveu e muitas vezes fica perdido, assim, entre aspas, né? Pra saber que direção profissional tomar. Né, Wesley? Mas assim, eu tô aqui só ouvindo, absorvendo e me vendo muito em você. Porque eu também sou de humanas, eu tenho as mesmas características que você comentou aí, né? E dentro dessa observação que você fez, eu vejo o quê? Que tudo que ela teve oportunidade de conviver, Não, mudamos, não é coincidência mais, a gente tá usando como... Cristocidência. Dentro de uma cristocidência... Já fazia sentido com o que ela já era internamente, com o que ela já vinha a ser durante a vida, que é ser comunicativa. E aí ela teve um mestre ao lado dela, que é o pai dela, né? E também eu percebi que o instinto aventureiro de desbravar... Intenso, né? Intensidade. A comunicação aflorada com a sede de viver conectadas, né? E olha que incrível, como é importante você manusear a comunicação, porque você vai precisar se relacionar para você poder tanto gerir, por exemplo, você tem uma empresa onde eu dei uma estudada sobre você, que daqui a pouco você vai falar, que você organiza grupos para poder dar esse direcionamento. Então, assim, olha como a comunicação ela é perfeita para poder te ligar ao teu propósito de vida e aquilo que você já veio sendo dentro de você. Então,
O chamado, eu gosto muito disso, porque é incrível que quando você percebe os sinais e você vai seguindo os sinais, você encontra o teu chamado. Faz sentido, Karen? Faz todo sentido. E é engraçado vocês observarem isso, porque, na verdade, assim, todas as pessoas têm vários tipos de talentos, eu diria, né? Porque às vezes você é um engenheiro, mas você canta muito bem. E às vezes você não tá na área, não tá usufruindo dos seus talentos, porque você tá focado numa outra questão que talvez nem seja aquilo que você escolheu para você, mas por conta da questão financeira, da sua responsabilidade, você tem que seguir um caminho que às vezes você nem quer para manter a sua, né, e o seu sonho você vai deixando meio de lado. Eu vejo muito isso nas pessoas que, infelizmente, a gente tem que escolher muito mais pela questão financeira, pelas necessidades, do que seguir um caminho que você gostaria de seguir. Então, eu não vou dizer que eu entendi isso tão rápido, porque eu também transitei por várias profissões que eu não gostava de fazer. Eu já transitei por vários nichos que não eram a minha cara. Então, para eu chegar nesse lugar onde a comunicação e a viagem, que são duas paixões que eu tenho e que realmente fazem parte da minha essência mesmo, eu demorei para entender isso um pouco. Apesar de viver isso, para eu entender que isso poderia ser uma profissão o qual me beneficiasse e também beneficiasse outras pessoas, né? Porque a gente tem que agregar, trazer informações legais para os outros crescerem também. Então, demorou alguns anos para eu entender isso. Eu comecei a trabalhar muito cedo também com comunicação, né? Porque eu já comecei a fazer locução já com 12 anos, já ia para publicidade, já gravar comerciais. Tudo precoce, né? Tudo. Mas eu acho que é porque o mercado, naquela época, hoje pedia é mais complicado. Também, O mercado pedia. E eu já estava inserida no contexto, porque eu, né? Pelo meu pai realmente ser da área, eu acabei entrando também, porque eu ia fazer cursos, não que ele me colocasse em algum lugar, não, ele não me colocava, porque ele era muito exigente e eu deveria estar pronto para ele me indicar. Sim. Ele não indicava, não, eu fui correr atrás mesmo de, olha, eu sei fazer isso, sei fazer aquilo, então eu acabava conseguindo trabalhos assim, de fazer comerciais e tal. E aí eu cresci nesse meio, mas ao mesmo tempo eu pensava, como eu vou pagar as minhas contas? Porque você não tem um salário fixo, né? São trabalhos esporádicos que aparecem. Então, eu fui estudar um pouco de jornalismo, eu fui estudar ciências sociais na PUC, eu fiz muitas coisas para poder entender quem sou eu de verdade e como que eu poderia contribuir para ter uma vida legal, né? Gostando de fazer o que eu gostava de fazer e, ao mesmo tempo, contribuindo para ajudar pessoas também. Então, isso demorou alguns anos. Eu acabei nessa trajetória toda. Eu fui fazer um curso de locução para telejornal no Senac, que, aliás, eu recomendo para quem quer entrar nessa área. É um curso muito bom. E eu cheguei lá e tinha já os profissionais, né? Os alunos que já estavam também no ramo. Então, eu fui tentar me aperfeiçoar, aprender mais coisas, porque eu queria ser mesmo. O meu sonho, de verdade, era ser apresentadora de telejornal. Eu, desde pequenininha, ficava ensaiando para ser apresentadora de telejornal. Que legal. Então, eu ficava ali, né, buscando coisas para chegar nesse lugar. E estudei para isso. Aí, conclusão. Depois que eu terminei meu curso no Senac, um professor que me dava aula, que era um apresentador também, muito requisitado aí na TV Gazeta e tal, ele passou um ano. Depois que acabou o curso, ele falou pra mim, quando acabou o curso, ele disse pra mim, Karen, você já tá pronta. Ele deu um feedback pra todos os alunos, mas pra mim ele deu no particular. Ele falou, vem cá, preciso falar com você. Eu falei, que foi? Olha, eu não vou falar que você tá totalmente pronta pra todo mundo, que senão o pessoal vai até desanimar, mas você tá pronta. Você não tem que fazer mais nada. Vai lá e bate e vai lá falar que você tá pronta. E eu não tinha essa coragem. Isso é uma coisa importante de falar aqui, porque a gente, às vezes, se prepara, sabe do nosso potencial, mas, às vezes, a gente não acredita tanto na gente. Então, eu sabia que eu era capaz, eu sabia que eu poderia entregar aquele trabalho, mas eu não tinha muita firmeza em relação a mim mesmo, porque eu era muito nova, eu tinha 24, 22 anos, eu era novinha ainda, e todo mundo já trabalhando e eu ainda não, assim, nesse segmento. Para estar num telejornal, precisa ser muito capacitado, né? Mas acontece que depois de um ano, então eu não fui me apresentar para as emissoras, não fui. Um ano depois, ele
procurou meu telefone como aluna que era e me ligou na minha casa e disse assim, olha, você lembra de mim? Eu fui seu professor. Eu falei, claro que sim. Ele falou, olha, me pediram para fazer um teste com algumas alunas minhas. Durante esse ano todo, eu só pensei em indicar você para esse trabalho, porque eu não acho que nenhuma seja tão pronta como você sempre foi, como eu te falei. Aí eu falei, poxa, obrigado. Fui fazer o teste. Fui fazer o teste no produtor independente, que era para um programa de turismo que ia ser veiculado na TV Gazeta na época. E eram 200 meninas, alguma coisa assim, todas maravilhosas, inteligentes, modelos. Eu falei, nossa, o que eu tô fazendo? Só tem mulher bonita? Fiquei pensando nisso, porque a gente fica nessa insegurança, né? Tá trabalhando com imagem, então você fica. Mas aí eu fui passando de teste em teste no mesmo, né? Porque eram várias etapas, algumas já eram eliminadas ali mesmo, e eu fui ficando. Quando chegou na última etapa, eu acabei ficando ficou entre uma menina e eu. Menina também incrível, maravilhosa, modelo, tanto é que depois ela foi até pra Globo trabalhar no Faustão, linda, perfeita também na sua apresentação. E aí eu fiquei nessa coisa, falei, é certo que ela que vai pegar a vaga, não eu. E uma semana depois eles me ligam e falam, Karen, a vaga é sua. Então, eu tinha 22, 23 anos. Aquilo, pra mim, foi onde eu percebi que eu realmente poderia seguir o que eu gostava de fazer. Porque até então, eu fui testando vários outros nichos pra ver onde eu ia ficar, vários outros ramos, né? Porque você não acredita que você vai viver do que você gosta. Nem todo mundo consegue. Então, você acha que também você não vai. Deseja, mas às vezes não vê tantas possibilidades não assim aos seus olhos, né? Pelos obstáculos, pela dificuldade que é, por tudo, sabe? Então você fala, será que eu... E aí, no entanto, eu dei essa sorte, eu não sei, de entrar nesse canal, nesse programa que era de turismo, veiculado aos domingos de manhã, onde na época até existia a TV Manchete na época, que hoje nem existe mais. E o nosso programa ganhava de audiência da TV Manchete por muitas vezes, porque aos domingos sempre tinha corrida de Fórmula 1. E o programa, as mulheres iam assistir outra coisa. Elas iam para o programa de turismo, que se chamava TV Tour na época. Eu fui muito feliz lá. Lá eu aprendi como lidar, como produzir um programa de TV. Aprendi muita coisa. Inclusive, fui até para a área comercial depois, porque eu percebi que eu também poderia ser capaz de trabalhar na área comercial. Então, ali foi uma escola para mim. Eu aprendi tudo ali, como apresentar, como se comunicar melhor, como atrair o público, enfim, foi uma faculdade completa que eu tive ali naquele programa, que eu fiquei mais ou menos 6 anos, eu não lembro agora o período todo, mas era uma delícia. Muito bom, muito bom. Eu queria salientar uma coisa que eu achei interessante a gente enfatizar para nossa audiência de visionários aqui, que é o quê? Olha o que é você acreditar em você e saber do seu potencial e que é possível, e olha o que é e o que faz, às vezes, a insegurança. Porque olha como a Karen comentou, por várias vezes, por várias etapas, você teve a insegurança de achar que você não era tão suficiente, que a outra era mais bonita, que o outro era mais capaz, e etc, e etc. Só que eu tenho algo para te falar que é muito lindo e quero também externar aqui para nossa audiência, que é o quê? Recentemente, eu aprendi que Deus, ele tem um momento para cada pessoa brilhar e não será outra pessoa que vai estar naquele palco brilhando que não seja você. Existem coisas predestinadas e existem os momentos naturais onde você vai cumprir o seu propósito. E aquela vaga e aquela oportunidade vai ser sua, não vai ser do outro. Então, assim, visionários, admirem os outros, aprendam com os outros, pegue parâmetros, e se inspire. Mas não deixe de se inspirar em si, de acreditar em si. E se você sabe que você está fazendo o seu melhor e você está preparada para aproveitar aquela oportunidade ali, você pode sim
acreditar em si e falar, não, essa vaga é pra mim. Porque às vezes é você acreditando que você vai passar uma mensagem pro outro que pode abrir a porta pra você poder chegar lá. Então, existe essa diferenciação. Faz sentido, Karen? Faz todo sentido. E como é engraçado, porque a gente, às vezes, às vezes a gente não tem a oportunidade, então você tem que também correr atrás da oportunidade. E às vezes você tem a oportunidade e não está preparado para aquele momento. Porque, né, como você falou, Deus vai ajudar certamente se você fizer a sua parte pro bem. Isso. Então você vai ter essa ajuda. Mas você tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Se você se preparou e sabe que você pode dar conta do recado e que você, pra alguém vai ter aquela oportunidade. Isso. Por que você vai acreditar mais? Agora sim, qual que é a mensagem que eu quero deixar? Por que você vai mais acreditar no outro e achar que o outro é mais merecedor do que você? Eu acho que eu quero aqui fortificar que, assim, aprenda com os outros, admire os outros, mas admire muito você, pô. Acredite mais em você do que no outro, porque senão você não vai colocar o seu brilho tão forte, porque você sempre está abaixo. Exatamente. Né? E pegando esse gancho aqui, Karen, eu gostaria de perguntar pra você, assim, na sua trajetória, na sua carreira aí, um momento de maior brilho, um momento marcante da sua trajetória, que você pode dizer assim que foi um divisor de águas, né? Sim. Né? Pode compartilhar. Então, é engraçado porque realmente, assim, eu tive a oportunidade de poder fazer um teste, de me apresentar o meu trabalho. E o fato de eu ser aprovada ali, pra mim já foi ali o divisor de águas, porque... A aprovação, então. A aprovação, no sentido de, sim, você é capaz, você esteve num teste onde 200 pessoas participaram, e então você tem uma capacidade. Então é bom a gente acreditar na gente, porque você tem, se você trabalhou, você estudou, você se preparou, vá, crie coragem. O não você já tem. O importante, eu acho que a gente pensar assim, o não já tá com a gente. A gente tem que, como vai reverter esse não? A gente tem que acreditar na gente para reverter o não. Tem que dar o passo. Tem que dar o passo, tem que dar não pode recuar. Tem que ter ação. Ação. Eu costumo dizer que o nada e a mesmice já está já aqui. Já estão com a gente. Já é presente. Já é presente. Então você só vai, hein, David? Você só vai poder enxergar alguma coisa, chegar a algum lugar, se você tiver mais coragem do que medo. Faz sentido, David? Exatamente. Mas assim, eu levo muito em consideração, Karen, isso que você falou, sobre a importância da pessoa desenvolver algumas habilidades e algumas ferramentas, né? A inteligência emocional, né? Fazer um acompanhamento profissional para desenvolver a autoestima. Eu falo por mim mesmo. Eu, durante muito tempo, eu estive distante do meu sonho. Eu via o meu sonho como algo até inalcançável. Eu chegava em algum lugar, via um cantor num barzinho, do mais simples possível. Aquilo para mim era algo tão extraordinário, porque era meu sonho. E eu olhava para aquele cantor e falava assim, meu Deus do céu, será que um dia eu vou conseguir fazer isso, cara? Só que eu sabia que eu tinha talento. Então, assim, desenvolver essas habilidades de autoestima, de autoconfiança, é extremamente importante para você se tornar alguém realizado. Porque, como você falou, nem todo mundo consegue, mas a oportunidade, ela é para todo mundo. Perfeito. Entendeu? A oportunidade, ela é para todo mundo. Você só vai conseguir transformar um sonho em realidade a partir do momento que você desenvolver a clareza, a autoestima e a inteligência emocional. Exatamente. E o mais, assim, eu acho que nessa conversa que a gente está tendo, eu acho que o importante mesmo nisso tudo é você entender que as dificuldades vão existir. É como vocês disseram, tá aqui, tá tudo aqui. O não a gente já tem, o vazio já tá aqui, tá tudo. E como a gente tem a capacidade de mudar essa realidade. E só você pode fazer isso por você mesmo, tá? Porque as oportunidades estão aí, as pessoas podem ajudar ali, ajudar aqui, você tem a porta aberta ali, mas se você não tiver preparado emocionalmente, se você não estiver preparado com essa segurança que você sabe que você é capaz de fazer, não vai adiantar muita coisa. Você tem que estar preparado. E eu acho legal também enfatizar aqui, por que eu tô falando tudo isso? Porque
como vocês perguntaram, como você conseguiu trazer tudo desde a sua infância, juntar tudo que você gostava para continuar trabalhando com isso. Então, eu tive que passar por esse processo todo, de entender se eu era capaz, se eu não era, estava em mim. E eu tinha que enxergar isso melhor para poder ir para frente, né? E trazer para os dias atuais essa vivência que eu tenho, tanto com a comunicação quanto com o mundo das viagens. E se a gente não der o primeiro passo para se comunicar e viajar, porque a comunicação você vai usar para sua vida o tempo todo, até para se comunicar com o seu marido, com a sua esposa, até dentro da sua casa, e tem que haver comunicação, né? As desavenças acontecem porque uma comunicação ruim gera um problema. Falta de habilidade. Falta de habilidade para se comunicar. Então, comunicação não é só simplesmente falar bonito, não. Abrange muito mais questões, é conexão. Comunicar é conectar. Eu gosto muito disso. Exatamente isso. Então, é fundamental que as pessoas saibam se comunicar. Né? E profissionalmente falando, hoje, quem não tá se comunicando pela internet, quem não tá botando o seu rosto na frente de uma câmera para se comunicar e vender o seu produto, tá meio para trás, infelizmente. Está fora do jogo. Fora do jogo. Então, eu trago essa experiência de vida, até porque não só porque eu cresci no rádio, mas eu estudei comunicação, eu tenho 26 anos de técnica de comunicação para poder realmente deixar uma pessoa preparada para isso. Oratória, eu dou aulas de oratória. Uau. Eu fiz teatro mais de 15 anos, 20 anos, na verdade. E eu tenho muitas técnicas teatrais, técnicas de locução, eu faço locução, faço dublagem. Então, tudo isso eu trago através de estudos para poder não só usar a minha experiência para ajudar alguém, mas também para passar para alguém, mas também eu sei que eu tenho uma estrutura para fazer qualquer pessoa que tenha medo, insegurança, timidez, todo mundo tem, tá? Não é uma coisa específica. São raras as pessoas que se comunicam assim com tanta habilidade, com tanto prazer, porque tem que dar um prazer à comunicação, né? Perfeito. Para essas pessoas que não têm essa habilidade, nem esse prazer, existem técnicas para que a gente possa ajudá-las a se soltar mais em frente a uma câmera, sabe? Para poder ter a função de vender um produto sem parecer que está muito com medo de falar ou com uma timidez que atrapalhe. Então, a gente tem técnica para isso, né? A oratória não é só aprender a falar. Tem uma série de estrutura até emocional por trás, que tem que tomar um cuidado. Uma vez eu fui ensinar uma pessoa e eu conversando com ela, ela começou a chorar. Porque ela tinha pânico da câmera, pânico de olhar para um vídeo e falar, se expressar. Então, a gente teve todo um processo para deixar a pessoa mais segura com ela mesma. Por isso até que eu falei da questão que eu também era insegura e hoje eu não tem como ser insegura. Então a gente vai trabalhando isso. São muitas vertentes dentro da comunicação para que a gente saiba fazer um trabalho adequado. Hoje eu tenho vários alunos no segmento porque, né, todo mundo está na internet. Então tem as corretoras de imóveis que precisam vender os imóveis, mostrar o imóvel, botar a cara ali na tela para conseguir atrair mais clientes. Tenho esse nicho que eu ensino, tem os advogados que precisam até mesmo para uma audiência, alguma coisa, eu sou péssimo na minha comunicação, eu domino a minha área, né, porque as pessoas dominam suas áreas. Tem conhecimento, mas não conseguem se expressar. E não conseguem falar do conteúdo. Eles até sabem, porque eles dominam o conteúdo deles. É técnico. É técnico. Porém, expressar esse conteúdo para o outro entender... Conectar. Conectar é outro trabalho. E é aí que eu entro. Porque não é só falar bonito, não é só falar sobre o seu trabalho. Tem uma conexão muito mais além. Então, eu faço esse trabalho tanto presencial quanto online. Eu amo fazer isso porque muda a vida da pessoa. No caso de advogados, inclusive, lindo. Você tem que desenvolver um poder de persuasão muito grande, né? Muito grande. Então, assim, se você não desenvolve a habilidade de colocar as palavras corretas no momento correto, dentro de um contexto, poxa vida, você perde ali, uma causa ganha, vamos dizer. E não é só isso, é a postura e o olhar, tudo andando junto ao mesmo tempo. Comportamento, né? Comportamento, é tudo. É uma sincronia perfeita. Perfeita. Que conecta de uma forma perfeita. Que, na verdade,
muitas pessoas já têm isso mais aflorado e outras não conseguem ter isso aparente. Então, a gente tem que trazer isso, porque isso também está dentro da gente. E por várias questões da vida, a pessoa se fecha mais, ou porque ela é tímida mesmo, porque já é, né, da pessoa. Então, a gente vai trabalhando caso a caso. Cada um é diferente do outro. Não dá para fazer uma coisa generalizada, a não ser que ela seja mais superficial. Mas se a gente vai trabalhar você para conseguir a sua meta, é importante que seja um trabalho bem individual, que eu prefiro assim. Olha que necessário o que ela está externando aqui, visionários. Olha o que eu peguei, David. A dificuldade com a comunicação, ela é gigantesca para muitas pessoas. Para a maioria. Para a maioria. Para a maioria. Exatamente. Agora, olha que legal. Nós estamos diante de uma referência, de uma oportunidade exatamente em cima dessa falta. Então, visionários, vocês aí que quiserem melhorar sua comunicação, que quiserem entender por uma ótica diferente da que você até hoje foi capaz de enxergar, procure a Karen. A Karen é uma profissional que tem aí muitos anos de experiência, tem bagagem e propriedade para poder te orientar. É isso, David? Perfeito. Um conjunto de habilidades, cara, que precisam estar alinhadas, porque assim, independente do nicho, do ramo que você atua, em todos os setores é necessário ter liderança. E liderança, você só consegue colocar em prática quando você tem uma comunicação bem desenvolvida, uma postura de líder bem desenvolvida, uma clareza muito bem desenvolvida para você explicar e direcionar demandas para as pessoas que estão hierarquicamente abaixo de você. Então, assim, todas essas habilidades que você falou aqui são necessárias para todos os setores. Todos. Então, assim, não é para apresentadores, não é para artistas. Cara, é para qualquer pessoa. Para você, pessoa, de qualquer exatamente, área. Até para você que tá entrando agora, você que é jovem, né? Jovem ainda. Amanhã velho será igual eu. Você que tá entrando no mercado de trabalho, para você entrar numa sala de entrevistas e desenvolver bem, falar bem de você, sem ter uma experiência no mercado de trabalho, mas demonstrar que você é capaz de ocupar aquela vaga, procure um profissional como a Karen para desenvolver essas habilidades de comunicação para facilitar o teu caminho. Você vai sobressair, tenho certeza absoluta. E se sobressai mesmo, com assim, certeza. É fato. Eu treinei umas pessoas, uma advogada, inclusive, que ela depois me mandou uma gravação que eles fizeram toda a tese, a preparação lá deles, com outros advogados, numa aula online, né, numa reunião online que eles tiveram. E quando eu peguei ela estava ali, ela dominava bem a sua área, mas não sabia desenvolver tanto a locução. E quando ela me apresentou o trabalho final, que depois que a gente fez tudo, e eu vi como ela atuou, eu realmente vi que ela estava poderosa ali no meio de todos os outros. E ela sobressaiu no meio dos outros profissionais. Bacana. Então, realmente, o resultado é grande, é nítido. Sim. É bem bacana. Karen, aproveitando que, assim, hoje não. Nesse instante, o nosso programa, ele tem um tempo muito curto. Então, a gente tem que aproveitar da melhor forma possível. Sim. A gente tem muita coisa para falar, mas eu queria aproveitar que você já externou bastante sobre essa área da comunicação e tudo mais, e também falou das viagens, né? E eu tenho aqui nos nossos estudos que você tem uma empresa chamada Lugares com a Karen. Lugares com Karen. Com Karen. Isso. Por quê? Porque, como eu falei, eu realmente, desde pequena, viajo mesmo, tenho bastante experiência com isso. E é uma paixão minha que eu não vou nunca abandonar, né? E eu viajo muito sozinha já há muitos anos. E eu percebo que muitas mulheres
querem realizar essa questão de viajar sozinha, mas não conseguem, tem medo, porque realmente é complicado. O mundo não é muito fácil para as mulheres, a gente sabe disso. Então, a gente entende que é perigoso em algum momento, é difícil, né? Você estar sozinha num país novo, num idioma novo, diferente do seu, com uma cultura completamente distinta, até mesmo dentro do Brasil, você, né, para pegar um ônibus, um avião, você sozinha no aeroporto, tudo isso, pra gente, mulher vai entender o que eu tô dizendo, é mais complicado, não é um fato. Então, eu sempre tive essa coragem de encarar tudo isso, né? Vamos encarar, eu vou viajar, eu vou passar por todos os obstáculos. Eu adquiri essa experiência assim, viajando sozinha, e eu hoje penso que não só uma viagem faz a gente... que uma viagem traz muito mais bagagem pra gente do que simplesmente só viajar e botar lá a quantidade de países que você foi visitar. Não é o caso. Uma viagem traz bagagem em todos os quesitos pra gente. Melhora tudo, a nossa visão, né? Como eu falei aqui no começo. E eu recomendo que todo mundo faça uma viagem na vida, nem que seja na cidade vizinha da sua cidade. Porque você viaja 30 minutos daqui, por exemplo. 1 hora. Eu fiz agora um trabalho com a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, a convite deles, e eu fui conhecer os pequenos produtores do estado de São Paulo. Pessoas que estão ali produzindo produtos deliciosos, como queijos, o café da região, né? Então, tive a oportunidade de fazer esse trabalho com eles, conhecendo os pequenos produtores. Eu fiquei apaixonada pelas cidades que eu conheci. E cada cidadezinha, a 1 hora de São Paulo, a 30 minutos, a 2 horas de São Paulo, da capital, você encontra histórias incríveis, não só de vida dos moradores, né, mas também a história da cidade. Tem uma cidade que eu fiquei apaixonada, eu entrei numa igreja onde dizem que Nossa Senhora apareceu por lá, e quando eu entrei naquela igreja eu comecei a chorar de emoção, foi inexplicável o que eu senti ali. Então, às vezes você pega o seu carro, pega a estrada sozinha, ou com um amigo, ou com quem você queira, com a sua família, vai até ali conhecer a cidade próxima a você, porque ela tem uma história para contar. Então, viajar amplia os horizontes, né? Amplia a sua cabeça, a sua visão de mundo. E você conhece coisas novas e pessoas novas. É fundamental viajar. Eu incentivo muito, por isso que a minha página lá no Instagram é voltada para isso, para que você possa acompanhar. E eu dou umas dicas. Olha esse lugar aqui que eu fui, vai lá. Legal. Olha esse restaurante, olha aqui que legal essa comida. Por quê? Eu acho muito bom o feedback que eu tenho lá, eu amo. As pessoas printam pra mim o restaurante que eu mostrei antes. Elas printam pra mim e me mandam, legal, assim, olha onde eu tô. Marcam, né? Me marcam, olha onde eu tô. É a mesma comida que eu pedi, é o mesmo lugar que eu fui, é o mesmo hotel que eu fiquei. Isso pra mim é o meu presente. Eu amo quando chega essa hora que a pessoa tá lá, olha onde eu tô, eu vim por sua causa. Pra mim não tem preço. É gratificante e é uma recompensa. E eu quero pegar esse gancho e quero trazer para o nosso público aqui, para você compartilhar um momento em que foi engraçado, em que foi gostoso, que gerou boas risadas, e também quais as maiores lições que as viagens trouxe para a tua vida. Tá, engraçado não vai faltar. Eu teria que ter uns 20 podcasts aqui com vocês, porque engraçado, gente. Engraçado assim, na hora é um perrengue, né? Mas depois, tanto é que eu passei por tanta coisa que foi por isso que eu entendi que hoje não dá para viajar sem seguro viagem, tá? Porque realmente as coisas acontecem. Vou contar uma aqui rápida, mas que é diferente. Eu tava no Japão para gravar lá. Fiquei lá mais ou menos 20 dias. E nessas de visitar os países, né? Fiquei num hotel muito legal lá no centro da cidade. E lá no Japão eles têm um hábito que é frequentar o ofurô, que é uma delícia, né? Então tinha um ofurô que eu
quando eu chegava das gravações, primeiro você faz 15 horas de voo, né? 15 horas de diferença, 24 horas de voo, aliás. São 15 horas de diferença de fuso horário, assim, você fica meio... Você dorme... Quando é pra você dormir, você tem que estar acordada lá. E quando é pra você estar acordada, você tem que dormir. Então, assim, trocou totalmente, bagunçou o coreto. Então, o fuso horário, por si só, já é uma loucura quando você chega no Japão. Depois de 24 horas de voo que eu tive. E aí, quando chegou lá, eu ficava muito animada de madrugada. E eu acordava, e assim, toda a minha equipe de TV, porque na época eu fui com a equipe de TV, e todo mundo animadão, 3, 4 da manhã lá. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos gravar de madrugada. Aí, de dia que era pra gente gravar, a gente tava assim, ó, desanimado. Fazia, a matéria daquele jeito. E aí, você vai se acostumando. Então, tudo é diferente quando você muda a sua rotina para um país diferente, Quantos países você já viajou? Olha, eu viajei pelo menos até, acho que uns 28 ou 30, eu não lembro agora. Só que desses, eu repetia muitos, né? Por exemplo, para Buenos Aires, eu fui mais de 13 vezes. Enfim, vários eu repito mesmo. Então, não dá nem para contar a quantidade que eu fui, mas até uns 30 países. Tá em 29, 30, eu preciso refazer o cálculo. Uma pergunta rápida. Me veio uma curiosidade. Qual é a diferença daqueles pacotes de viagem para aqueles que são tradicionais do mercado? Qual é a diferenciação? Eu não sei se eu entendi sua pergunta direito, mas às vezes, por exemplo, pacote de viagem, aí é que tá. Eu acho importante falar disso também, porque os agentes de viagem fazem um papel muito importante, que é te dar toda essa estrutura como consumidor. Você não precisa fazer nada, você só liga lá pra agência e fala, olha, eu quero viajar pra tal lugar. Aí a agência vai correr atrás da sua passagem aérea, ela vai correr atrás dos dias que você quer, quais são os melhores dias. A agência tem essa experiência de criar a sua viagem, o seu roteiro. Isso. Basta você escolher um lugar. É esse o sentido que eu quis trazer, né? Porque quando você procura um especialista que te dá um norte, é muito melhor... do que você ir por si só, pesquisou ali, vou de qualquer jeito, vou do jeito que eu sei. Por que eu tô comentando isso? Porque eu fiz uma viagem lá pra Porto Seguro, né? E aí nós tínhamos visto alguns lugares, algumas coisas e tal, mas era aquela forma bem básica, assim, sem muito norte. Uhum. Aí tivemos a ideia de consultar um lugar que já direcionava e já levava a gente para os principais lugares. E foi a melhor decisão que nós tomamos, porque nós não perdemos tempo e simplesmente escolhemos os lugares e fomos para os melhores lugares que, assim, cara, valeu totalmente a pena. Então, eu tive essa experiência e por isso que eu puxei para você comentar, porque vale a pena ter um direcionamento. Vale. Na verdade, assim, tem gente que consegue viajar tranquilamente sozinho, sem uma companhia, sem uma agência de viagem, sem uma operadora, nada. Uhum. Que também é o meu caso. Eu faço as duas coisas, porque eu que queria muito aprender como viajar, eu tive que ir muito sozinha para aprender muita coisa. Mas eu também recomendo às pessoas que, por exemplo, se você vai viajar com a sua família, se você é uma mulher que nunca viajou, enfim, tem várias situações. Se você não tem tempo para procurar o roteiro que você vai fazer no destino que você escolheu, se você, enfim, para você não ter o trabalho de pesquisar e tal, uma agência de viagem resolve todos os seus problemas. Muito. Eu super recomendo. E também os receptivos, porque às vezes você vai para um lugar e tem lá um receptivo naquela cidade para te receber e que faz esses passeios no local que você já... Bom toque. Você não faz nada, você fica ali só aproveitando. Boa. Então eu recomendo bastante que as pessoas usufruem desses serviços. Eu agora, por exemplo, tô com uma parceria muito legal com uma agência de viagem e operadora também. Boa. Onde eu vou levar mulheres para o Marrocos. Nossa, eu mesma nunca fui para o Marrocos. Para mim só vai mulheres, ser novidade. experiência só com mulheres. Nesse caso, são sensacional. Mulheres. Porque para o Marrocos precisa ter uma estrutura de uma agência que lide com muita, né? De acordo com a cultura lá, para respeitar, para agir correto. Eles já têm eles são especializados nisso. Legal. Então eu não vou me aventurar de ir sozinha para o Marrocos. A gente tem que saber ser turista. A gente não pode se aventurar por qualquer coisa. Perfeito. Então eu realmente fechei essa parceria porque as mulheres me pedem. Ai, você vai viajar sozinha? Eu queria tanto, é o meu sonho. Então pronto, vamos viajar junto para você acostumar. Olha, David, como é importante, visionários, pega a visão. O direcionamento de você ouvir
buscar a expertise de quem entende é fundamental para você acertar e não perder tempo. É isso, David? Otimizar, né, cara? Otimizar. Karen, nosso tempo voa. Não, esse papo aqui poderia ficar umas 2 semanas aqui. Tenho certeza que a galera tá com muitas dúvidas ainda. E por isso mesmo eu já quero deixar o convite aqui ao vivo para você voltar, tá? Volto com a maior felicidade. Pra gente falar mais sobre essa questão das viagens, né? E assim, pessoal, se vocês tiverem planos de viajar, se vocês tiverem dúvidas, os contatos Passa da Karen... Isso que eu ia falar, cara. Meu Instagram. Vocês vão falar? Ótimo. Aqui, os contatos, o perfil do Instagram, o contato do WhatsApp. Show. Vai estar tudo aqui direitinho para vocês acompanharem e entrar em contato com a Karen. Show. E assim, aproveitem, porque tem muito conhecimento, tem know-how aqui. Eu vou ficar muito honrada. Visionários, estou aguardando vocês lá no meu perfil. Podem me chamar inbox, podem me chamar por onde vocês quiserem. Olha, eu vi no Dupla Visão Podcast. Exatamente. É isso aí. Galera, não vale chegar sem falar assim, ó, eu via a sua entrevista maravilhosa no Dupla Visão Podcast. Por favor, hein? Exatamente. Eu vou amar. Ajuda nós. Karen, eu tenho uma pergunta para você aqui, antes do nosso momento visionário, que é o momento ouro aqui, que é a nossa última pergunta. Mas eu tenho uma pergunta aqui que eu queria que você falasse. Qual foi a viagem, assim, pode ser uma viagem literal, como pode ser uma viagem... Interior. Sim. Uma viagem interior, uma viagem David. espiritual. Lindo. Que te ensinou sobre o verdadeiro sentido da vida. Nossa. Ai, tem muita coisa, né? Pra gente falar, eu já tô com uma idade que eu já vivi muitas experiências, graças a Deus, porque eu acho que a vida, ela tem que ter história pra contar. Eu acho que tudo que eu vivi até hoje, e eu busco isso muito, tá? Eu acho que não dá pra gente ficar parado no mesmo lugar enquanto o mundo tá girando. Eu acho que as pessoas que vivem uma rotina precisam sair um pouquinho, às vezes, daquela rotina, pra conhecer outros universos. A vida é curta, a gente tem que conhecer pessoas, viver experiências novas. Acho que experiência é a palavra que define tudo. Porque você tá aqui, você é um ser, o que você tá trazendo pra você mesmo enquanto vivência? E o que você agrega para o outro nessa sua vivência? Eu acho que a gente tem que usar o que a gente é. O sentido da vida, na minha opinião, é você poder experimentar a ponto de aprender a respeitar o próximo. Por que aquela comida é boa para aquela... Tem uma história para contar aquela comida que aquela cidade produz. Tem uma história para contar, aquele pôr do sol naquele lugar é especial, porque tem sabe, tudo que acontece, né, tem um motivo, né? Ou porque a gente é abençoado por Deus, ou porque, não sei, a gente tem que experimentar. A vida tá aí acontecendo. Todo dia tem um pôr do sol, tem uma lua ali te olhando, né? Por que você não observa isso? Uma vez eu tava comendo uma sopinha em Porto Seguro, numa portinha pequenininha, e eu, quando olhei pra frente, a porta tava aberta, lá no fundinho, eu vi uma bola branca enorme na minha frente. Eu pensei, o que é isso? Eu não enxerguei que era a lua. Eu fiquei 5 minutos tentando entender. Quando eu abri mais assim, era a lua cheia, batendo no oceano, saindo assim do mar. Espetáculo. Eu falei, meu Deus, como eu não vou valorizar isso na minha vida? Pra mim, são esses momentos que tornam tudo muito especial. Lindo, lindo, lindo. As coisas que acontecem na nossa rotina, no nosso dia a dia. Você tá no trânsito, olha a lua, olha a árvore, olha... E a viagem traz isso, admira os detalhes a que experiência. estão do seu lado, as pessoas que você conhece. Boa. Porque os perrengues vão existir, os problemas estão aí, a gente tá com eles, mas vamos tentar ver outros lados da vida. E a viagem traz essa observação. Acho que é muito importante todo mundo ter uma experiência assim de viagem para poder abrir mais essa questão. Perfeito. Olha só, David. Olha que sensacional. Foi perguntado sobre o sentido da vida e foi falado sobre experiência. Isso é vida. Só um ponto. Nós viemos aqui para ter experiências e evoluir. Para você evoluir, você vai ter que ter experiências. E quando você tem experiências, você começa a entender o sentido da vida.
Faz sentido, meu irmão? Perfeito, perfeito. Exatamente. Karen, vamos fazer uma pequena pausa para os nossos patrocinadores. Rapidinho. E a gente volta para encerrar com chave de ouro essa primeira experiência. Porque terão primeira outras. parte. Amém, amém. Eu quero. Você verá uma propaganda maravilhosa aí do Hangar Burger Bar. E Ney Auto Center. Já A voltamos. gente já volta. Se você ainda não conhece o Hangar Burger Bar, precisa vir saborear todas as nossas opções de burgers. Diversas porções pra dividir com todo mundo ou comer sozinho, dependendo da sua fome. E claro, todos os drinks clássicos e autorais que estão incríveis. E se você curte montar o seu hambúrguer e escolher os ingredientes, precisa vir criar a sua combinação favorita. Tudo isso em um ambiente confortável e com som ao vivo perfeito pra fazer as suas confraternizações também. Estamos localizados na rua Alcina Jorge Clemes, número 145, no centro de Francisco Morato. E já segue a gente nas redes sociais pra não perder nenhuma novidade. Há 19 anos, a Auto Center Ney garante qualidade e confiança. Localizada na Avenida São Paulo, número 324, Jardim Elisa, Francisco Morato, São Paulo. Telefone 119-4744-1834. É isso aí, visionário. Estamos de volta aí. Vocês viram aí o nosso recadinho do Hangar Burger, referência em hambúrguer artesanal em Francisco Morato e região. Meu amigo Ricardo, aquele abraço. Um abraço, O programa do Ricardo, que ele veio aqui falar com a gente, já está disponível lá no Spotify e também no Deezer. Não esqueça de acompanhar a gente por lá. Ney Auto Center também. Vocês viram brilhar aqui na nossa telinha. E um abraço aí pro Ney. Muito obrigado por tudo, pelo apoio, meu irmão. Deus te abençoe. Wesley, Diga. chegamos no momento visionário, Wesley. Momento ouro. O que você tem aí pra Karen? Olha, vamos lá. Nós temos aí aquele momento onde nós buscamos tocar o ouro Nossa. da nossa entrevistada, dos nossos entrevistados. Nós queremos ouvir de você, Karen, a maior mensagem do seu coração, aquilo que mais fez e faz sentido na tua vida, porque esta mensagem, de fato, vai conectar o mundo inteiro. Esta mensagem vai chegar aos ouvidos de toda a humanidade. Uhum. Então, nós queremos ouvir de toda a sua vivência, de tudo que você tem de melhor do fundo do seu coração. Qual é, Karen, a melhor mensagem para impactar vidas, toda a humanidade? Por favor. Bacana. Eu acho que o momento agora é bem difícil, né? Porque a gente tem muitas guerras por aí acontecendo, enfim, muita gente... Eu acho que a humanidade, metade tá acertando e metade tá errando, né? E a gente tá envolvido nisso, afinal de contas a gente... né? Faz parte de um planeta inteiro que está sendo judiado muitas vezes. Tem uma parte da humanidade que está ali lutando para sobreviver, para o planeta se manter bem, e a outra parte está destruindo muita coisa, né? Vidas, a ciência indo para trás, muita coisa está dando errado. Mas eu acredito que eu diria para uma parte da humanidade que está fazendo certo, que continue fazendo certo e que trabalhe em dobro para que a parte da humanidade que está fazendo errado não consiga vencer tanto. Perfeito. Que as coisas ruins não aconteçam com tanta frequência. Eu acho que empatia, pensar no outro, é uma questão que mudaria muita coisa. Porque o que você não quer para você, você não pode fazer para o outro. Então, quando você se coloca no lugar de alguém que está passando fome, que está sofrendo, você faz alguma coisa para que isso não aconteça. Você se coloca no lugar do outro, você entende o que aquela pessoa está sofrendo e fala, não pode acontecer isso. Então, a gente tem que trabalhar para entender o que o outro vive e ter essa empatia. David. Perfeito, cara. Com mais empatia, provavelmente, certamente, como você falou, poderia evitar muitas guerras. Muitas guerras, muitas desavenças. Porque por que você não respeita a cultura do outro? O que te afeta? Por que você não respeita a opção sexual de uma pessoa? O que só te afeta? O que muda na sua vida? Boa. Então você tem que respeitar o outro. Foi assim que foi ensinado pra gente, não foi? Por que você não cumpre isso? Lindo. Qual é o seu problema? O problema tá em você. Boa.
O problema tá em você. Você que tá errado. Você que é o pecador, vamos dizer assim, né? Você que tá errado. Não transfere, não. Não transfere. O problema está em você. Deixa o outro ser da maneira que ele escolher ser. Né? Desde que ele não faça mal a ninguém, qual é o problema? Então, tem muita gente ruim por aí. E ainda o pior de tudo é saber que outras pessoas apoiam essa coisa, essa maldade, né? Essa ganância. Então, eu espero que a humanidade, a parte da humanidade que está fazendo certo, que ela continue fazendo certo com mais força e se multiplique para poder sanar os problemas que a parte da humanidade ruim está fazendo para que não vingue tanto. É a única coisa que a gente pode fazer. Porque o mal, ele vai estar ali, ele existe e infelizmente a gente não tem como mudar muito a cabeça dessas pessoas, mas eu acho que as atitudes que a gente toma no dia a dia, plantar uma árvore, pensar no planeta, porque se o planeta afundar, todo mundo afunda junto. Então, chega de ganância, né? Vamos contribuir para que tudo flua muito bem para todo mundo. Maravilhoso. Uma guerra ali afeta a gente aqui. Perfeito. Né? Karen, olha, é lindo demais a sua reflexão, as suas palavras, e me faz pensar em uma frase, foi perguntado, né, para o Bob Marley, por que ele continuava lutando pelas causas que ele lutava, e aí ele deu a resposta assim: se as pessoas que promovem o mal não descansam um dia sequer, por que eu que promovo o bem vou descansar? Então, eu quero conectar ao que você falou e falar assim, galera, nós que somos do time do bem, nós que estamos aqui buscando tanto melhor para nossa vida, mas transbordar na vida dos outros, temos que fazer 2, 3, 4 vezes mais para poder compensar aqueles que promovem o mal, porque o mal não pode vencer. Exato. O bem tem que sobressair, e se nós pudermos fazer não só por nós, mas por mais pessoas, por favor, o bem, e Deus agradece. É isso, David Rangel? Perfeito, cara. Karen, muito obrigado pela tua presença. Foi um prazer enorme. Foi um prazer enorme te receber aqui, te conhecer, tá? Trocar essa energia com você e enxergar que você tem aí uma luz muito bonita. Que leveza. Tá? Assim, a gente escolhe a dedo as pessoas que sentam nessa mesa com a gente. E posso te falar assim, com muito orgulho e com muito carinho, que foi uma excelente escolha te trazer aqui. Eu fico muito honrada por ter sido escolhida por vocês, porque, nossa, aqui, olha, eu me senti em casa. De verdade, vocês têm uma alma, toda a equipe, uma delícia. Eu ficaria aqui um mês inteiro conversando, porque eu realmente me senti muito bem recebida. E vocês também deixam a gente à vontade. E por mim, eu ficaria aqui conversando horas e horas sem parar. Haverá mais oportunidades, haverá parte 2. Parte 3. Porque, olha, tudo que é bom merece se estender, né? Vamos bolar um contrato ali com a Karen pra ela poder vir todo mês falar só de viagem. Vamos. Mas assim, é maravilhoso tudo o olhar que você mostrou sobre as viagens. Agora, David, que comunicação limpa, leve, íntegra. É difícil, Karen, achar palavras para mim, que sou um admirador, de ouvir uma pessoa manusear a arte das palavras de uma forma tão gostosa como você fez aqui. Eu fiquei aqui só ouvindo e pensando comigo, meu Deus, obrigado por essa oportunidade, por ter a condição de ouvir isso e poder aprender na mesa visionária. É isso, David? Perfeitamente. Visionários, chegamos ao fim de mais um episódio do Dupla Visão Podcast. Não se esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário, se inscrever, ativar o sininho e, por favor, vai no perfil da Karen.
Segue ela lá. Segue ela lá. Contatos dela a gente já colocou aqui diversas vezes. Qualquer coisa, volta um pouquinho o vídeo, vai lá, acompanha ela. Os links também estão aqui na descrição. Então é isso. Muito obrigado pela presença de vocês aqui, pelo apoio de vocês e que Deus abençoe. Até o próximo programa. Um abraço, visionários. Até a próxima.